Que seja esse o nosso desejo de ser uma igreja segundo o coração de Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja repousando sobre cada coração aqui e que você possa se sentir abençoado por Deus, abençoada por Deus, em estar no melhor lugar do mundo, na casa de Deus, na presença de Jesus. Eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias em Apocalipse capítulo 2. Hoje nós vamos dar início agora à sequência dos estudos que nós estamos fazendo em Apocalipse. Nós já estudamos o capítulo 1 em 2 lições e agora nós vamos começar falando sobre as igrejas do Apocalipse. E é muito importante compreender aquilo que Jesus quis dizer para aquelas igrejas e o que Ele está dizendo para mim e para você nesta noite. Diz assim então a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que conserva as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos neste meio de semana poder vir aqui neste local consagrado a Ti, para juntos em família estudarmos a Tua santa palavra. Cremos, ó Deus, que a Tua palavra lida e explicada é boca do Senhor falando aos nossos corações. Abra, Senhor, os nossos entendimentos e ajuda-nos a compreender mais uma vez o estudo da Tua santa palavra. Em nome de Jesus que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos, é interessante observar agora que Jesus manda a primeira carta justamente para a igreja em que o apóstolo João estava pastoreando antes de ser preso na ilha de Patmos. E o que me chama a atenção é que Éfeso significa desejável. Então o nome Éfeso significa aquele que é desejável. E essa carta de Jesus para a igreja de Éfeso, eu entendo perfeitamente que é uma carta para você, é uma carta para mim nesta noite. É por isso que quando nós estudamos a palavra de Deus, e principalmente essas cartas às 7 igrejas do Apocalipse, eu entendo que nós não devemos tratar essa carta como uma carta antiga, como uma carta talvez com um tema que foi trabalhado numa geografia remota, lá no Oriente Médio, ou que foi para um destinatário remoto. Nós temos que entender que esta carta, ela foi endereçada para a igreja de Jesus Cristo. E nós somos a igreja de Jesus Cristo. Por isso que essa carta é para mim e para você. Porque nessa carta nós encontramos aqui uma palavra de Jesus tratando das nossas almas, tratando da nossa vida espiritual. E o que me chama a atenção, que quando Jesus mandou essa carta para a igreja de Éfeso, por meio de João, o apóstolo amado, ele estava então ali naquela ilha vulcânica do mar Egeu, a famosa ilha de Patmos, e nós estudamos bastante o capítulo 1 e 2, a respeito de toda essa situação, de que João era o único dos apóstolos que estava vivo, porque os outros já tinham sido mortos por meio do martírio. Ou seja, João estava agora ali naquele local, por ordem do imperador sangue sedento, chamado Domiciano. E é interessante que a história conta que Domiciano foi considerado o segundo Nero,
por causa da crueldade em perseguir a igreja de Jesus Cristo. E o contexto dessa carta é datado provavelmente por volta do ano 94 a 96 da era cristã. E aí João, como último representante do grupo apostólico vivo, ele, pela história, nós entendemos que morreu de velhice. Agora, ele está então com saudades dessa igreja na qual ele foi arrancado, igreja que ele tanto amava, e ele estava agora nesta ilha por um breve período, porque depois ele é solto e ele volta às suas atividades pastorais até o dia da sua morte. Meus irmãos, quando nós estudamos sobre a ilha de Patmos, nós encontramos ali uma ilha como colônia penal, um local que era impossível alguém fugir. Era um local rodeado pelo mar, e assim todas as pessoas que iam para esta ilha iam para morrer. Dificilmente, era raro alguém sobreviver, e João conseguiu sobreviver pela graça do Senhor. A intenção de Domiciano, nesse caso aqui, era prender João, porque ele achava que uma vez que João estivesse preso, seria o fim da igreja. Porque para Domiciano, matar João não iria resolver muita coisa, porque quanto mais matava cristãos, mais a igreja se fortalecia. Então, na cabeça desse imperador, ele entendeu que prendendo João, iria acabar de vez com todo o cristianismo, ele iria sepultar a igreja massacrada e perseguida de Cristo. E foi exatamente neste exato momento em que a igreja estava sendo perseguida, João estava sendo neutralizado numa ilha penal, Deus, em Cristo Jesus, abriu uma porta no céu, e ele revelou para João as coisas que iriam acontecer. Então Jesus agora está falando para João das 7 igrejas, e mandando cartas para cada uma delas. E essa primeira carta foi endereçada a essa igreja, que estava na capital da Ásia Menor, exatamente a igreja que João pastoreou, a igreja que Timóteo pastoreou, a igreja que o apóstolo Paulo pastoreou e fundou aquele local. Meus irmãos, o que me chama a atenção, que ali em Éfeso, nós entendemos que nesse contexto era a cidade mais importante da Ásia Menor, nesse contexto. Sabe quantos habitantes Éfeso tinha nessa época? Mais ou menos a mesma quantidade de habitantes aqui em Petrópolis, cerca de 300 mil habitantes. Era muito grande para aquele contexto, para aquela época. Era uma cidade realmente muito forte, politicamente, economicamente. Mas era uma cidade também marcada pela idolatria. Meus irmãos, era uma cidade marcada pela presença do templo da deusa Diana. E os irmãos sabem como esse templo foi feito? Era um templo feito todo de mármore. Ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E pasmem os irmãos, o templo da deusa Diana era 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas. Ou seja, era um centro do ocultismo, de idolatria, onde as pessoas também se prostituíam. E ali havia um fluxo de peregrino nesse templo que aquecia a economia daquela cidade. Por isso que eles investiam mais e mais naquele templo, para que mais pessoas entrassem na cidade, não só cultuassem a deusa Diana, mas também injetassem dinheiro no comércio de Éfeso. Além disso, ali era um dos centros mais importantes na adoração ao imperador romano. Vocês já viram alguma cidade que tem alguma devoção ao imperador? Esta era a cidade de Éfeso, uma cidade que batia no peito: nós somos a verdadeira cidade que exalta e venera o imperador romano, porque o imperador romano era considerado Senhor e Deus. Dá para vocês entenderem o contexto da igreja aqui? Meus irmãos, o que vale ressaltar ainda, que essa igreja começou na 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo. E Paulo ficou ali quanto tempo pregando o evangelho? 3 anos. Em 3 anos, Paulo conseguiu falar da graça de Jesus, fundou uma igreja em Éfeso, e não só uma igreja, várias igrejas. E houve um avivamento espiritual em Éfeso. Aquela cidade, nos tempos de Paulo, foi impactada pelo evangelho. A idolatria entrou em colapso. O ocultismo também começou a entrar em colapso. As pessoas, na medida que iam se convertendo, elas queimavam em praças públicas os seus livros de ocultismo e imagens que estavam ali dentro de suas casas, em homenagem ao Deus imperador romano. E a palavra de Deus
no tempo de Paulo, começou a prevalecer naquelas igrejas ali em Éfeso. E aí nós começamos a ver que o apóstolo Paulo deixou uma semente poderosa da palavra de Deus no coração daquelas pessoas de Éfeso. E me chama a atenção ainda que quando Paulo sai daquele local, Paulo vai para Jerusalém. E quando você vê a história da vida de Paulo, você vai ver que lá em Jerusalém Paulo é preso. De Jerusalém Paulo foi levado para Cesareia. E lá em Cesareia, o apóstolo Paulo ficou preso 2 anos. De Cesareia, Paulo foi levado para Roma. E foi dessa prisão de Roma que ele escreveu a sua carta à igreja de Éfeso, que nós temos nas nossas Bíblias, aos Efésios. E aí, meus irmãos, Paulo, na sua carta aos Efésios, se você ler na sua Bíblia, você vai ver que Paulo elogiou a igreja. E o que fez Paulo elogiar a igreja de Éfeso? O que era a marca registrada da igreja de Éfeso? O amor. O amor. Só que, anos mais tarde, quando Paulo saiu da prisão, Paulo deixou o jovem Timóteo como pastor daquela igreja. E agora, nesse contexto aqui, João, que já era o pastor e estava preso. Mas é bom frisar aqui, meus irmãos, que eu acredito que foi nesse ministério da igreja em Éfeso que João começou a escrever o Evangelho de João e as 3 epístolas de João, 1ª, 2ª e 3ª João. E parece-me claro isso, porque a fonte mais usada em todos os escritos joaninos, ou seja, de João, tanto os evangelhos como 1ª, 2ª e 3ª João, é a palavra amor. Reparem bem, os evangelhos vão falar muito de amor, principalmente João 3,16, porque Deus amou o mundo. Quando você vê lá em 1 João 4, 7 e 8, amados, amemos uns aos outros, porque Deus é amor. No amor, ou perfeito amor, ele lança fora todo o nosso medo. Então, parece que João, ele relatou ali a prova máxima de alguém como discípulo de Jesus Cristo, ou seja, o crente em Jesus vive o amor. É por isso que agora, voltando para Apocalipse 2, nós encontramos agora essa igreja de Éfeso, mas na sua 2ª geração de crentes. Só que essa 2ª geração de crentes da igreja de Éfeso estava cambaleando, estava fracassando, justamente diante de quê? Do amor. Aquilo que foi marca registrada daquela igreja, agora aqui em Apocalipse, era uma preocupação do dono da igreja, que era Jesus Cristo. Vocês estão abandonando o primeiro amor. É diante desse contexto que eu quero pensar com os irmãos algumas questões aqui que Jesus deixou para esta igreja, e creio que também é o que Jesus está deixando para mim e para você nesta noite. Você crê nisso? É carta de Jesus para nós, e essa carta é viva e continuará viva até a volta de Cristo. Primeira lição que eu vejo aqui, você por gentileza abra comigo o versículo 1 de Apocalipse capítulo 2. Jesus aqui estava prometendo para esta igreja uma garantia de segurança. Qual é o sentimento que você tem no coração ao ouvir esta palavra segurança? Eu vou para minha casa agora à noite em segurança. Isso não é bom? Eu vou chegar em casa, vou deixar o meu carro na rua com os vidros abertos, porque o meu bairro tem muita segurança. Será que pode mesmo, né? Quando eu cheguei em Ouro Branco, o irmão falou comigo, né? Pastor, fica tranquilo, pode deixar o carro com os vidros abertos aqui na frente da sua casa, não vai acontecer nada. Aqui é uma cidade muito segura. E eu, recém-chegado de São Paulo, imagine só, né? Eu fui lá para dentro de casa, com os vidros tudo abertos, estava muito quente, né? E eu assim, né? Mexendo e olhando lá para fora. Falei, pastor, confia. Eu confio em Deus, mas eu não confio no ser humano. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, não é mesmo? Eu não vou confiar não. E eu ficava lá, e ele falou, deixa que eu fique aqui fora, pastor. Eu vou ficar vigiando para o seu carro. Ele vai ficar em segurança. Eu falei, não precisa não. Apertei o botão, subi os vidros, pronto, está resolvido, né? E ele disse, pastor, você acha que o vidro levantado, se alguém quiser roubar, vai resolver alguma coisa? Não vai não, a pessoa quebra. Você vai ver que aqui não é assim. E de fato, gente, ninguém mexeu em nada enquanto eu vivi lá. Mas quando eu cheguei então, depois ele foi embora, né? Entrei para casa pastoral, e aí está eu lá ajeitando tudo, lá em Ouro Branco. De repente eu parei, olhei para cima do muro da casa da pastoral, que é a casa da igreja, e fiquei assim, peraí, o irmão acabou de falar que podia deixar os vidros do carro abertos, que aqui o lugar é seguro. Para que tanta serpentina elétrica aqui em cima desse muro? Era a única casa da rua que tinha sistema de segurança completo. Aí eu fui perguntar para os vizinhos, e eles falaram, pastor, nunca mexeram nas nossas casas, mas roubaram a casa do pastor anterior.
Falei assim, muito obrigado, né? Alguém de fora teve que me alertar sobre isso, né? E aí eu fui perguntar, pastor, aquilo foi uma fatalidade, isso nunca mais aconteceu. Eu falei, imagino, para ter aquele monte de serpentina em cima do muro, né? Eu falei, não, aquilo a gente colocou mais por segurança. Então eu falei, então aqui não é seguro? Não é seguro. Bom, ficou entre aí, não é, mas nunca mexeram. A palavra segurança traz para mim e para você essa certeza, nada vai acontecer conosco. Mas agora veja comigo o versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, essas são as palavras daquele que conserva. Aqui já vem um pequeno problema. Estava agora há pouco falando com o irmão Rosenberg ali, sobre as traduções, né, irmão Rosenberg? Aqui já estou vendo que a versão que foi colocada aqui, é palavras daquele que tem as 7 estrelas. Alguém tem outra palavra, além de tem as 7 estrelas? Conserva. Mais alguém tem essa expressão, conserva? Meus irmãos, a palavra conserva é muito diferente de ter. Ter é uma coisa, conservar é outra coisa. Você não concorda comigo? Abra sua Bíblia agora no capítulo anterior. Veja o capítulo 1, verso 16, que está falando dessa mesma questão de Jesus ter na sua mão direita algo muito importante. E o que diz lá no verso 16 do Apocalipse capítulo 1? Vamos lá? Tinha em sua mão direita, o que? 7 estrelas. Então, meus irmãos, aqui diz tinha. No capítulo 2, verso 1, vai falar também que ele conservava na sua mão. Só que se os irmãos observarem, quiserem olhar depois no texto grego, Jesus, quando falou aqui no capítulo 1, verso 16, ele usa a palavra grega erron. Erron. Você não precisa guardar esse nome, mas erron significa exatamente isso aqui, ó, segurar. Erron. Então o texto do capítulo 1, 16 diz que Jesus segurava em sua mão os seus servos, a sua igreja, aqueles ungidos dele, segurava. Mas no capítulo 2, verso 1, diz aqui que Jesus conservava em sua mão direita. Pastor, não é a mesma palavra ter? Bom, se a versão está a palavra ter, não é essa palavra no grego, porque aqui no capítulo 2, verso 1, a palavra é kraton. Kraton não é erron, são duas palavras do grego diferentes. Sabe o que significa kraton nesse verso 1 do capítulo 2? Tomar posse. Kraton significa reter. Kraton significa recuperar, conservar. Portanto, se a versão está conservar, é bem diferente de ter. Ter na mão você pode ter e pode não ter, mas conservar é dizer assim, daqui ninguém tira. Isso aqui é meu. Isso faz os irmãos lembrarem de alguma coisa? Meus irmãos, eu entendo que lá em João capítulo 10, 28, você pode entender essa expressão. Veja comigo o próprio João, quando escreveu, orientado pelo Espírito Santo, no capítulo 10, verso 28. Ele escreve então a palavra de Jesus dizendo o quê? E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém fará o quê? As arrebatará das minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que significa? Que em Cristo a igreja tem segurança para sempre. Em Cristo nós somos propriedade exclusiva de Deus para sempre. É por isso que Jesus se apresentou ao João dos evangelhos e ao João, o apóstolo amado, para dizer para ele: João, eu sou aquele que ando no meio da igreja, e eu seguro na minha mão direita, conservo, mantenho para sempre a minha igreja. Meus irmãos, só o fato de saber que Jesus tem a nossa vida nas mãos dele, não só segurando por um momento, mas retendo, que eu e você jamais sairemos das mãos de Jesus, isso traz consolo ao nosso coração, não é mesmo? Jesus se apresentou a João dizendo: eu sou aquele que tenho a igreja nas minhas mãos. E na verdade, Jesus andava entre os castiçais de ouro. Os irmãos se lembram o que eram os castiçais de ouro? No capítulo 1 vai dizer lá no verso 20, eram as 7 igrejas. Os candelabros ou os castiçais eram as 7 igrejas. E diz que ele tinha na mão também os 7 anjos, ou seja, os líderes das 7 igrejas, e isso estava em suas mãos. Meus irmãos, isso para mim que é maravilhoso demais. Sabe por quê?
Porque quando eu e você saímos de nossos lares e chegamos aqui neste lugar, a gente não veio para cá porque aqui é um ambiente agradável. A gente não veio para cá porque aqui nós temos irmãos e irmãs que amamos, que temos amizade. A gente não veio para cá porque nós queríamos cantar no ministério de louvor ou cantar as músicas que são colocadas para cantarmos. A gente não veio aqui porque a gente queria talvez fazer alguma apresentação tão bonita como nós ouvimos aqui agora um solo, mas nós viemos a este lugar exatamente pela certeza de que Jesus Cristo, o dono da igreja, estaria aqui entre nós e em nós para o louvor e para a glória dele. Nós estamos aqui nessa certeza que Jesus Cristo está neste lugar. Jesus disse em Mateus 18, 20 o quê? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, nós temos 2 ou 3 aqui? Temos, mesmo que tivesse um, no nome do Senhor, ele se faz presente. Sabe, irmãos, nunca podemos perder de vista que o extraordinário de Deus acontece aqui, quando a igreja está reunida. Porque é aqui na igreja que Jesus quebra os grilhões. É aqui na igreja em que cultuamos ao Senhor que os olhos se abrem, que os ouvidos são desbloqueados, que os corações são tocados, que vidas são transformadas, porque o poderoso Jesus Cristo, Senhor da glória, Senhor da igreja, anda no meio da sua igreja, anda entre nós, Ele está em nós, pelo sangue derramado na cruz. Louvado seja o nome de Jesus. Ah, meus irmãos, e eu começo a olhar esse texto, isso me traz segurança, que Jesus não só passeia entre nós, Ele cuida da nossa vida. Nós estamos na mão direita de Jesus Cristo, e isso não é por um período, é para sempre. Mas aí vem uma outra pergunta: por que Jesus está aqui? Para ser adorado, sim, mas para que Ele também está aqui? O texto é claro, e o texto nos revela que Jesus anda no meio da sua igreja para quê? Para sondá-la. Jesus anda no meio da sua igreja para exortá-la. Jesus anda no meio da sua igreja para corrigi-la. Jesus anda no meio da sua igreja para discipliná-la, para consolá-la, para restaurá-la. Meus queridos irmãos, nem eu nem você, nós temos a capacidade aqui de saber a verdadeira necessidade de cada pessoa que entrou aqui neste culto. Talvez hajam pessoas aqui que entraram com a necessidade de salvação para a sua alma. Eu não sei, Deus sabe. Talvez hajam pessoas aqui que estão precisando de uma palavra de consolo. Eu não sei, mas Deus sabe. Talvez hajam pessoas aqui que hoje estão precisando de uma palavra de correção da parte do Senhor. Eu não sei, Deus o sabe. Talvez hajam pessoas aqui que estão precisando hoje de cura para a sua alma, cura para o seu emocional. E Jesus sabe, eu não sei, e Ele pode te curar. E esse Jesus que está aqui, que conhece cada coração que está aqui, Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Porque só Jesus é quem nos dá essa garantia de segurança. Ele cuida da sua igreja e cuidará para sempre. Você crê nisso? Eu e você estamos na mão direita de Jesus Cristo. Segunda lição que João recebe de Jesus está agora no próximo versículo, verso 2. Ele traz agora para aquela igreja uma palavra de elogio. Pergunta aos irmãos: vocês gostam de receber elogio? Nossa, seu cabelo está lindo. Nada, que isso, são seus olhos. Mas que roupa bonita, hein? É mesmo? É até legal, né? Puxa vida, você cantou tão bem hoje. Nossa, amei o seu sapato. Onde você comprou? Você gosta de falar isso? Ouvir isso? De repente alguém fala: puxa vida, que pessoa incrível você é. Você é uma pessoa educada, eu vejo a presença do Espírito Santo de Deus em você. Como é bom eu poder ter amizade com você, como eu gosto de conviver com você. Isso não é gostoso, não é bom? Você está na rua e alguém falando: puxa vida, você conhece aquela igreja lá, Segunda Igreja Batista de Petrópolis? Olha que igreja maravilhosa, que povo amável. Aí você enche o peito: eu faço parte dessa família. Não é bom isso? Não é maravilhoso? Olha aqui, o dono da igreja, o Senhor da igreja, dando elogio para a igreja. Veja o versículo 2: conheço suas obras, seu trabalho árduo, sua perseverança, e eu sei que você não pode tolerar homens maus, e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram o quê? Impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Irmãos, o que estava acontecendo na igreja de Éfeso? Por ser uma cidade centro do culto ao imperador, todas as pessoas, todas
que confessassem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, estava assinando a sua sentença de morte. Todas as pessoas que falavam, Jesus é o Kyrios, ou seja, Jesus é o Senhor. Senhor na cabeça deles era quem? O imperador. Agora a igreja fala, não, não é o imperador que é o Kyrios, não é o imperador que é o Senhor. O imperador, ele é um ser humano falho. O nosso Senhor é Jesus Cristo, o Senhor da glória. Ah é? Você vai continuar afirmando isso? Pode mandar para ela, pode matar. Assim era a vida do crente em Jesus nesta época em Éfeso. Meus irmãos, e sabe o que me chama a atenção? Mesmo correndo esse risco, os membros dessa igreja estavam permanecendo fiéis a Jesus, fiéis à santa palavra de Deus. Meus irmãos, a igreja de Éfeso não negociava a doutrina. E aí eu vejo o seguinte, que no meio da perseguição, para piorar, se levantam falsos apóstolos. E quem são esses falsos apóstolos? Aqueles que começaram a querer se levantar no meio da igreja para pregar um evangelho mais agradável, um evangelho que pudesse ser ao gosto do freguês. Porque o que estava acontecendo aqui é que começou a surgir muitos obreiros itinerantes. Eles começaram a percorrer as igrejas e pior, auto-intitulavam-se apóstolos. E os irmãos sabem o que significa a palavra apóstolo? Estão lembrados? Apóstolo significa enviado. Hoje seriam os missionários que vão para os campos, ou seja, enviados por Deus. Então esses homens começaram a ir para as igrejas e começaram a falar, não, Deus tem uma palavra de vitória para você. E as pessoas, opa, esse negócio é de Deus, eu estou precisando mesmo, né? Mas na verdade não eram pregadores, eram lobos vestidos de ovelhas. Se vocês abrirem por gentileza a sua Bíblia, Atos capítulo 20, verso 29 e 30, o genuíno, o autêntico apóstolo Paulo, quando ele saiu de Éfeso, que ele deixou aquela igreja ali, recém-formada, a palavra dele antes de ir embora foi o quê? Igreja, cuidado com os lobos que virão. Eles virão vestidos de ovelha e eles vão querer devorar vocês. Eles vão querer mandar na igreja. Eles vão querer pastorear a igreja. Olha, por favor, eu, Paulo, estou indo embora. Não aceitem esses lobos no meio de vocês. Mas a igreja de Éfeso se manteve fiel. Vamos ler Atos então, só para os irmãos compreenderem a palavra de Paulo, quando ele foi embora de Éfeso. Atos 20, verso 29 e 30. O que diz ali? Atos 20, acho que não colocou ainda não, né? Atos 20, verso 29 e o verso 30. Vamos ler? Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Verso 30. E dentre vocês mesmos se levantarão homens, torcerão a verdade, a fim de quê? Atrair os discípulos. Meus irmãos, o texto está dizendo que além de lobos, homens que estariam falando em nome de Deus vindo para a igreja, se levantariam dentro da igreja, falsos apóstolos, pessoas com má índole, querendo apenas holofote. Sabe o que acontece com a igreja de Éfeso? Quando começou a levantar essas pessoas, a igreja de Éfeso falou, isso aqui, ó, aqui dentro não. Nós fomos bem discipulados pelo apóstolo Paulo, você é um falso profeta. Meus irmãos, a igreja de Éfeso demonstrou maturidade. Ela aprendeu com Paulo tudo o que Paulo ensinou durante 3 anos, durante o período que Paulo pastoreou ali. E sabe qual é o grande problema hoje? Nós estamos vivendo um momento tenso em nosso país, um momento angustiante, um momento que muitas pessoas se auto-intitulam pastores, mas não conhecem nada de Jesus, não conhecem nada das Sagradas Escrituras, gostam de mandar e querem título de pastor. Pessoas que não veem a hora de querer estar à frente num púlpito pregando a palavra, não por pregar a palavra, mas para se aparecer, para ter o poder, para manipular. Tantas vezes as pessoas estão pregando hoje aquilo que está na sua mente, no seu coração, fogem das Escrituras, somente para ganhar aplausos. Somente para dizer, olha que sermão bonito que você pregou. Meus irmãos, se a palavra de Deus for explanada, pode ser o sermão mais simples que for, mas é a palavra de Deus, nós temos que entender, nós fomos abençoados. Esses pseudos pastores, infelizmente hoje, estão sendo ouvidos, estão sendo acolhidos, estão sendo colocados como líderes na igreja. É por isso que a igreja merece elogio, a igreja que é fiel a Jesus, a igreja que é fiel às Sagradas Escrituras. E eu sei
que esta igreja aqui tem sido fiel a Jesus nesses 75 anos de organização eclesiástica, e esta igreja continuará sendo fiel a Jesus até a volta de Jesus Cristo. Porque aqui nessa igreja há pessoas realmente comprometidas com a palavra de Deus. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Que esses falsos pastores, eles só queriam ser estrelas, eles queriam reconhecimento, eles queriam bônus do ministério, mas não o ônus do ministério. Não queriam passar pelas dificuldades, pelas lutas do ministério, só queriam receber aplausos e fama. E quando eu olho para o cenário religioso hoje do Brasil, eu sinto, meus irmãos, que está faltando no nosso meio um crente bereano. O que é isso, pastor? Crentes bereanos conforme Atos 17:11, crentes que examinam tudo. Lembram quando Paulo foi pregar? Eles ouviam Paulo e examinavam as escrituras e falavam: Paulo, você está certo, porque tudo que você falou está nas sagradas escrituras. Irmãos, não importa se é o Wellington que prega, se é o Paulo que prega, se é o Júlio que prega, se fala bonito, se tem sotaques filosóficos ou não, se a pessoa está à frente bem arrumada ou não. A grande questão é, nós temos que ser crentes bereanos, nós temos que ouvir com a mente e questionar tudo que está sendo falado, porque palavras bonitas nem sempre serão a essência daquilo que o texto sagrado está dizendo. Eu aprendi uma frase que eu guardo sempre no meu coração: Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Vamos falar juntos? Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua santa palavra. É a palavra dele que ele tem compromisso. Se o pregador prega dentro daquilo que de fato o texto ensina, a voz pode ser de homem, mas a palavra é de Deus. É por isso, meus irmãos, que eu vejo muitas pessoas sendo enganadas. Novas igrejas, novas doutrinas, e a pessoa vê um texto ali, olha, é assim, vocês estão aprendendo errado, puxa vida, eu fui enganado, e ela não olha o contexto, ela não vê toda a ação do texto, ela simplesmente vai na lábia de um pregador, de uma nova seita, de uma nova religião, e acaba indo para lá. É por isso que Jesus elogiou esta igreja não aceitou doutrina estranha, nada que falava contra o evangelho de Cristo entrava naquele arraial. E parece-me hoje que o maior problema da igreja evangélica é a perda de neurônios, é a incapacidade de pensar, de refletir, de ouvir, de filtrar. Meus irmãos, vocês imaginem se de repente eu convido um pastor para pregar aqui, e de repente acontece como aconteceu comigo em São Paulo, e eu fui obrigado a levantar e pegar o microfone da mão dele e mandar ele sentar, e a igreja lotada. Todo mundo ainda estava dando glória a Deus no que ele estava falando. Aquilo me deixou passado. Eu fiquei, gente, eu estou passando anos nessa igreja como pastor, pregando, ensinando, e o povo não aprendeu. Ele estava dizendo que Deus estava revelando para ele que tinha pessoas ali com espírito de pombagira. Eu falei, que é isso? Que negócio é esse? Vocês agora precisam exercer e começa a falar na língua aí, você vai... Aí eu falei, peraí, me dá esse microfone, vai sentar. Aí ele me pediu desculpa, não pastor, desculpa, me empolguei, não. Você vai sentar aqui agora. E aí ele ficou sentado, eu falei para a igreja, e o pior de tudo, que enquanto ele falava, ele chamava as pessoas, tinha gente levantando e vinha na frente. Meus irmãos, você imagine só, um pastor chegar aqui e falar, meus irmãos, vem aqui à frente que eu vou rodar o paletó sobre vocês. Eu tenho certeza que o irmão Júlio vai ser o primeiro a pular e pegar o paletó da mão dele, ó, você sai daqui, né? Não tem sentido. Ou de repente dizer que Jesus é o arcanjo Miguel. Meus irmãos, o dia que eu falar que Jesus é o arcanjo Miguel, eu estou cometendo uma grande heresia no meio do cristianismo. Se Jesus é o arcanjo Miguel, Jesus é uma criação de Deus, logo Jesus não é Deus. Isso é heresia, isso é blasfêmia. Mas tem pessoas que estão aceitando. Ah, é só uma figura de linguagem. Que figura de linguagem? Jesus é o Senhor da glória, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o dono da igreja. Meus irmãos, eu acho incrível que Jesus estava dizendo, olha, parabéns, vocês não estão negociando a doutrina. Mas ele vai dizer ainda mais, olha o versículo 6, há uma coisa ao favor de vocês, vocês odeiam a prática dos nicolaítas, como eu também odeio. Olha Apocalipse 2,6, quem está dizendo aqui que odeia essa prática? João ou Jesus? É Jesus. Meus irmãos, a igreja de Éfeso não só tinha zelo pela doutrina, como tinha zelo pela moral e pela ética. Sabe por quê? Porque se você olhar Atos capítulo 6, vocês vão ver ali a instituição dos diáconos na igreja primitiva. E lá vocês vão ver 7 homens cheios do Espírito Santo. Entre aqueles homens, quem vai aparecer ali? Provavelmente, eu acho que é no verso 7. Um homem chamado Nicolau.
Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu acredito que eu já devo ter falado aqui na igreja alguma vez. Nicolau, ele simplesmente, como diácono da igreja, ofereceu a sua própria esposa para os membros da igreja. Está lá na história do cristianismo. Nicolau. Aí surge o seu segmento, porque dessa prática veio os nicolaítas, falsos obreiros que começaram a ensinar coisas graves no meio da igreja. Duas coisas mais eu quero falar aqui. Primeiro, os nicolaítas começaram a ensinar na igreja que o crente poderia participar de eventos com comidas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, era uma espécie de sincretismo religioso, uma mistura de fé com carnalidade. Olha, vocês podem ir para festa, vocês podem ir para balada, vocês podem ir para orgia, não tem problema. O importante é que vocês estão salvos, porque o espírito está salvo, o corpo para nada presta. Então você pode aproveitar e usar o seu corpo do modo que quiser. Nicolaítas. Imagine o pastor chegar assim: irmãos, vamos curtir a vida, vamos sair para a balada aí, pode beber à vontade, pode ter uma vida imoral, não tem problema. O importante é que vocês estão salvos. Para que igreja? Para que palavra de Deus? Isso os nicolaítas estavam fazendo. E segundo, sabe o que eles ensinaram? Todo crente em Jesus precisa pecar muito. Não é pouco não, é muito. Imagine falar: Júlio, você está pecando muito, Júlio? Eu pequei essa semana, pastor, então peca o dobro. Faça muito disso na sua vida a partir de hoje. Pequem à vontade. Olha o que os nicolaítas fizeram, interpretando Romanos 5:20. O que Romanos 5:20 diz? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então o que eles falaram? Se você pecar, a graça de Deus vai vir superabundante sobre a sua vida. Isso induziu no meio da igreja a imoralidade sexual. Só que eles esqueceram de ler as Escrituras e entender o que é essa graça de Jesus diante do pecado. E eles não entenderam que lá em 1 João 3,9 diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Melhor, Hebreus 12,14, né? Sem a santificação ninguém verá o Senhor. E quem é de Deus não vive pecando, como diz 1 João 3,9. Não tem como uma pessoa dizer que é crente em Jesus, ama Jesus e está sempre pecando. E não tem condições daquela pessoa dizer que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo. Se você nasceu de novo, você terá nojo do pecado. O Espírito Santo vai incomodar o teu coração. Você não vai viver mais pecando. É por isso que Jesus elogiou essa igreja, porque essa igreja se manteve fiel à palavra, se manteve fiel na ética, na moral cristã. Ela não aceitou a prática dos nicolaítas. Jesus elogiou. E se você olhar o verso 2, Jesus fala: eu, Jesus, conheço as suas obras, eu sei do seu trabalho árduo, eu sei o quanto vocês estão perseverando. Meus irmãos, esta igreja, que era uma igreja ativa, era uma igreja muito envolvida nas atividades semanais, mesmo com a perseguição. Havia prazer no coração de cada crente da igreja de Éfeso fazer as coisas lá na igreja durante a semana. Era uma igreja que não parava, era uma igreja realmente muito animada. E Jesus elogiou essa igreja, porque era uma igreja ativa, mesmo sendo perseguida. E aí olha o que Jesus falou no verso 3: você tem perseverado, você tem suportado sofrimentos por causa do meu nome. Sabe, tem hora que eu fico pensando na igreja atual, eu fico imaginando: será que nós estamos preparados para sofrer por Jesus? Será que nós estamos preparados para morrer por Jesus? Eu fico pensando até que ponto eu e você estamos preparados para enfrentar hostilidades por causa de Jesus, oposições, perseguições, rejeições, perdas de privilégios, exatamente por sermos servos de Jesus Cristo. Estamos preparados para isso? Perder até o emprego, porque nós queremos viver uma vida segundo o coração de Jesus? Esta igreja, ela estava pronta a morrer por Jesus. Era uma igreja que foi elogiada por Jesus. Eu creio que Jesus tem elogiado esta igreja aqui também. Ele tem elogiado a cada um de nós, porque nós amamos Jesus e amamos trabalhar na igreja. Só que, para fechar, nem tudo foi flores nessa igreja, porque Jesus teve que trazer uma repreensão. E a repreensão de Jesus para essa igreja foi justamente porque ela havia abandonado o primeiro amor. Abandonaram o primeiro amor. Veja o verso 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Meus irmãos, aqui eu preciso chamar a nossa atenção de como nós podemos correr esse risco de perder o primeiro amor.
Fazemos isso quando nós valorizamos mais a doutrina de Deus e o trabalho de Deus do que o próprio Deus. Pastor, mas nós não temos que perseverar na doutrina? Sim, perseverar na doutrina é louvável, é inegociável. Trabalhar para Jesus é necessário, é vital para a sua igreja. Porque uma igreja que não trabalha, eu entendo que dá trabalho. Uma igreja que não evangeliza, ela tem que ser evangelizada. Uma igreja que não faz missões, ela se torna num campo missionário. A grande questão aqui não é o trabalhar para Jesus, mas é quando nós substituímos Jesus pela doutrina, pelo trabalhar na igreja. E isso pode ser algo muito sério na vida de muitas pessoas. Quando a obra de Deus ocupa o lugar do Deus da obra. Dá para você entender? É a pessoa que faz muita coisa na igreja, mas ela não tem nada de intimidade com Deus da igreja. Não lê a Bíblia, não ora, não tem mais intimidade com Deus. Vir para a igreja para essa pessoa é algo mecânico. Ela canta por cantar, prega por pregar, ensina na escola dominical por ensinar. É por isso, meus irmãos, que a nossa maior busca não pode ser estar acumulado de função numa igreja, mas estar acumulado de intimidade com Deus da igreja. Eu entendo que a obra de Deus é consequência do nosso relacionamento com Ele. A obra de Deus é consequência do nosso relacionamento com Ele. E o que me chama a atenção aqui é que o problema dessa igreja aqui não era problema ruim, não. Jesus não denunciou essa igreja aqui por algum pecado de imoralidade, algum desvio doutrinário, não. Irmãos, essa igreja aqui estava fazendo do zelo total um substituto do relacionamento vital com Jesus. Eles tinham tanto zelo pelas coisas de Deus, que este zelo estava acima do que o seu relacionamento com o próprio Senhor. Isso é perigoso. Imagine no casamento. Quantos aqui tem mais de 30 anos de casado? Ó, que maravilha! Eu também. Vou fazer 31 agora, né? Pela graça do Senhor. 11 de dezembro. Meus irmãos, é maravilhoso estar casado, não é mesmo? Às vezes, as pessoas passam anos casados com alguém. E uma esposa ou um esposo podem nunca terem sido infiéis um para com o outro. Mas talvez nunca devotaram com intensidade um para o outro um amor verdadeiro. Pergunta que eu faço para vocês. Que valor tem ter um casamento em que não há amor? Estão casados por, talvez, conveniência? Estão casados porque agora já estamos juntos, né? Temos filhos para criar. Estão casados porque os filhos já cresceram, casaram, somos amigos. Por que a gente vê pessoas que estão casados há um bom tempo, parece que marido e mulher se tratam como amigos, às vezes nem como amigos mais, não conversam, não beijam, não tem mais carinho, não tem mais contato físico, há alguma coisa errada nesse relacionamento. Meus irmãos, é por isso que não basta ter um bom conhecimento teológico, sem você ter piedade, sem você ter amor. Não adianta ter um casamento sem amor. Vocês vão viver frios um para com o outro, angustiados o tempo todo. Você pode ser fiel, nunca traiu, mas não ama. Não adianta, meus irmãos, morrer por nossas convicções doutrinárias, se essas convicções doutrinárias estão nos tirando desse momento de intimidade com Deus da doutrina. Não adianta a gente ter orgulho das nossas doutrinas. Nós temos convicções dessas doutrinas, e essas convicções nos levam a nos afastar de Deus no dia a dia. Meus irmãos, qual é o termômetro para medir a temperatura de alguém que de fato está tendo intimidade com Cristo? É o amor. O crente que não consegue amar é sinal de que ele se tornou um cristão mecânico. Ele é um religioso, bate cartão, vem à igreja, faz tudo o que tem que fazer e volta para casa. Meus irmãos, quando não amamos uns aos outros, nós não temos como dizer que amamos a Deus. Se eu digo que amo a Deus e não consigo amar o meu irmão, a minha irmã, eu sou mentiroso. É o que a Bíblia nos ensina. A minha fé se tornará incoerente. Tudo na vida cristã vira uma rotina. Vir à igreja vai ser rotina. Tudo vai ser rotina. Nada enche mais o coração de emoção. Quando você olha o salmista dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vocês imaginam? Meu querido irmão, boa noite, que bom te ver. E a pessoa com a Bíblia assim: boa noite. Meus irmãos, eu confesso a vocês que eu fico assustado.
Como que pode um irmão ficar feio, com a cara fechada para o outro? Nós estamos juntos, revendo nossos irmãos, irmãos que vão passar a eternidade conosco, lá com Cristo nos céus. Nós estamos vindo para cultuar o Deus Todo-Poderoso. Nós estamos nos reunindo, onde o próprio dono da igreja anda no nosso meio. Ele está em nós também, e nós podemos nos regozijar, podemos celebrar, podemos cantar com alegria. E às vezes nós cantamos por cantar, cantamos por tradição, não cantamos por amor. Quantas vezes perdemos o primeiro amor e fazemos da nossa vida cristã algo puramente mecânico, rotineiro. Eu acho interessante uma frase de Jonathan Edwards, do século XVIII, grande pregador avivalista. Jonathan Edwards disse o seguinte: para que continuar indo à igreja e adquirir tanto conhecimento, se a luz só está na mente, porque o coração continua gelado? O que adianta conhecer tanto da palavra de Deus? Às vezes eu vejo pessoas dizendo que conhecem tanto, questionam tanto, debatem sobre a Bíblia, mas não vivem o amor. Acaba o culto, bora para casa, não dá um abraço, não beija, não diz: ó, como você é importante para mim, que Deus abençoe, foi um prazer estar aqui com vocês. A pessoa está fria por dentro. Talvez hajam pessoas aqui nesta noite assim, um coração gelado, tem muito conhecimento, tem muito questionamento, mas aqui dentro está completamente gelado. Talvez nós precisaríamos entender melhor o que é o primeiro amor. É ter fome e sede da palavra de Deus, é viver com esse desejo, como disse o salmista no Salmo 84, verso 10, eu prefiro estar na casa de Deus um dia, do que 1000 em outro lugar. É por isso que eu entendo que Jesus nos advertiu aqui, que eu e você não podemos substituir o conhecimento teológico, doutrinário, pelo próprio Senhor Jesus. Meus irmãos, a igreja de Éfeso diagnosticava erros teológicos nos outros, mas não conseguia diagnosticar a falta de amor em si mesma. A igreja de Éfeso gostava de ouvir sermões bonitos, filosóficos, teológicos, mas não viviam Cristo no dia a dia em amor. É por isso que Jesus criticou esta igreja, pela falta de amor. A igreja esqueceu de amar a Jesus e amar uns aos outros, abandonar o primeiro amor. Qual foi a solução que Jesus deu para esta igreja? Verso 5, lembre-se de onde caiu. Eu acredito que eu e você sabemos perfeitamente quando foi que aquele irmão ou aquela irmã falou algo que nos magoou, ou fez algo que a gente olha para aquela pessoa, parece estar atravessado aqui. Você conhece alguém assim? Calma, um de cada vez. Ah, pastor, estou na igreja, louvado seja o Senhor, é tão bom viver em amor. Amor com esses irmãos aqui, tem uns aí que não dá não. Meus irmãos, não faz sentido isso. O Senhor está dizendo: você quer ter a cura? Você quer voltar ao primeiro amor? Lembre aonde você caiu. Lembre daquele dia que aquela pessoa te magoou tremendamente. Lembre daquele momento que vocês não se entenderam e você hoje comprou briga, você levantou uma barraca, uma tenda para botar ali armas, pronto para atirar naquela pessoa, porque você está magoado com ela. Lembre-se. E o que ele manda você fazer? Além de lembrar, lembre-se onde caiu e depois arrependa-se. E depois de arrepender, fazer o quê? E pratique as obras que você praticava lá no princípio. Ou seja, lá no princípio, quando você aceitou Jesus, você não abraçava aquele irmão? Você não dizia que como é bom estar com você? Gente, é quase impossível você não amar o Quito, né? Com todo o conhecimento que esse homem tem, tanto jurídico como teológico, né? É um amor em pessoa. Se algum dia alguém falar: eu não gosto dele, tem algum problema com essa pessoa. Talvez com o pastor Elton, eu não sei. Algum fala: pastor Elton é grandão, está muito bravo ultimamente pregando essas mensagens, né? Mas quando você lida com uma pessoa que ela é amável, o que você mais quer fazer com essa pessoa? Andar junto com ela. Não é bom assim? Agora imagine se de repente você vai e fica magoado com ele. Qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Aquele canto eu não sento mais, vou sentar aqui. Né, Eliel? Ah não, Eliel não tem nada a ver com isso não, né? Sabe, irmãos, que sentido tem eu estar na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, mas eu não consigo me relacionar com aquele irmão? Jesus está falando: lembre do início, quando você amava, quando você perdoava. Se você não se arrepender, olha o que Jesus vai fazer: virei até você e vou fazer o quê? Tirarei o quê? Seu candelabro do seu lugar. O que é o candelabro aqui em Apocalipse? A menorá, né? O candelabro de 7 pontas, né? Com fogo pegando. É símbolo de quê? Das 7 igrejas. Candelabro.
Jesus estava dizendo o quê? A igreja, ela pode ser destruída de que maneira? A igreja de Cristo pode ser destruída? Não. Mas a igreja local, ela pode deixar de existir. Como que ela é destruída? De dentro para fora, por implosão. A igreja local pode deixar de existir, como a igreja de Éfeso deixou de existir. Por dentro, ela está completamente em grande guerra. Meus irmãos, Jesus estava dizendo isso, falou: por favor, acordem, amem. Vocês abandonaram o primeiro amor, porque quando começa a ter problema dentro da igreja, dificilmente a igreja consegue progredir e prosseguir. E aí Jesus dá uma palavra no versículo 7: quem tem ouvidos, ouça. Ouça quem? O que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito está dizendo para a igreja hoje? Nós temos que voltar ao primeiro amor. Aí ele vai dizer: ao vencedor. Ao vencedor é quem? Aquele que se arrepender e aquele que voltar ao primeiro amor. Darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Meus irmãos, a árvore da vida é símbolo de vida eterna. Se você olhar João 17:3, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que diz João 17:3? Vamos ler para caminhar para o final. A nossa assembleia que teremos será rápida, em nome de Jesus. João 17:3. Quem pode ler para mim? Então a vida eterna é o quê? Conhecer a Deus. Vamos repetir? A vida eterna é conhecer a Deus. Nós vamos passar a eternidade inteira do lado de Deus e nós não vamos conseguir entender por completo. Deus é tão grande, é tão poderoso que é inesgotável. Vamos passar a eternidade toda conhecendo o nosso bondoso Deus. Isso é vida eterna. Agora, quanto mais conhecemos a Deus, mais estamos perto de Deus. Como eu posso conhecer o Júlio? Eu tenho que estar perto dele. Eu tenho que morar na casa dele. Eu tenho que ver quais são os erros e acertos dele. Eu tenho que saber quais são as fraquezas e os pontos fortes dele. Eu só vou entender como. Oi, Júlio, bom dia, tudo bem? Paz do Senhor, graça e paz. Olha que coral bonito. Isso não é intimidade. Isso é educação. Intimidade é estar sempre junto, é conhecer profundamente aquela pessoa. Então conhecer a Deus é ter intimidade com Deus. E como consequência, quando nós temos intimidade com Deus, nós teremos capacidade de amar pessoas difíceis. Irmãos, amar pessoas fáceis é maravilhoso. Amar pessoas difíceis não. Jesus diz lá, através de João, em 1 João 4, que Deus é amor. Então, se a vida eterna é viver eternamente na presença de Deus, conhecendo Deus, Deus então é amor. Então, o que nós teremos por toda a eternidade? Amor. Além de conhecer Deus, teremos amor. E aqui, para mim, é a marca da igreja de Jesus na terra, o amor. Uma igreja que não ama, ela não vai prevalecer. Ela vira um clube social. Jesus está aqui olhando para cada um de nós hoje, nessa noite também. Ele sabe se eu e você estamos amando. Será que Jesus, ao olhar para o meu coração, para o seu coração nessa noite, Ele vai nos elogiar ou Ele vai nos repreender? Talvez sejamos um remanescente fiel aqui nesta cidade, de homens e mulheres que amam Jesus e que amam um ao outro. E eu creio que essa igreja tem sido vitoriosa por isso. Nesses 75 anos, ela é conhecida aqui nessa cidade como uma igreja que ama. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se isso em algum momento começar a parar de acontecer, clame por misericórdia. Clame a Deus. Ouça o que o Espírito está dizendo. Não deixe que as setas inflamadas do maligno te coloque contra alguma pessoa. Vá até ela, gere perdão, resolva o problema, mas não fomente aquele problema. Não continue colocando aquele problema em stand-by. Você precisa resolver aquele problema. Você precisa amar e perdoar. Por isso que o texto fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Será que há alguém aqui nessa noite que precisa voltar ao primeiro amor? Talvez precisemos dizer para Deus: Deus, reavive a minha alma. Deus, inflame o meu coração. Deus, aqueça a minha vida. Deus, me torne num graveto seco para pegar fogo. Peça a Deus: Senhor, me purifique. Deus, me dê mais piedade, mais amor, mais humildade. Deus, eu quero ter mais dependência de Ti.
Deus, eu sei que o Senhor tem controle da história da tua igreja. Não permita que eu seja alguém que vou sempre trabalhar para criar contenda na tua igreja. Deus, usa-me conforme o teu querer. Ajude-me a ser alguém que se torne um porta-voz da reconciliação. Sabe o que vai acontecer? Você vai viver o amor. E a igreja continuará amando. E todas as pessoas que entrarem aqui serão transformadas pelo poder do nome de Jesus e pela instrumentalidade das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite desanimado e você está abatido. Talvez você esteja triste com o seu trabalho, triste com a sua família, triste com o lugar onde você mora, triste com o seu casamento. Quem sabe você está desanimado com a sua formação acadêmica, desanimado, quem sabe, diante de tudo aquilo que você tem vivido nos seus relacionamentos amorosos. Eu quero dizer para você que Jesus, o dono da igreja, trouxe você aqui. Você não está aqui nessa noite por acaso. Deus te trouxe aqui porque você precisava ouvir isso, como eu também precisava. E quem sabe não é o momento de você ouvir a voz de Deus e falar: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu não quero fazer a tua obra só por fazer. Eu quero voltar a fazer a tua obra porque eu amo o Deus dessa obra. E como consequência, eu vou amar as pessoas que estão envolvidas nesta obra e lá fora também. Eu convido você a fechar os seus olhos. Eu queria que você pudesse pensar em que momento que você caiu, não num pecado terrível, não na falta de conhecimento doutrinário, mas quem sabe no momento que você ficou magoado com alguém, que você já não suporta conversar com esse alguém, que você tem mágoas profundas com esse alguém, e quem sabe esse alguém é seu esposo, sua esposa, quem sabe é o seu filho, sua filha, seu pai ou sua mãe, quem sabe é o seu sogro, a sua sogra, seu genro, sua nora, seu cunhado, sua cunhada, quem sabe é um irmão em Cristo, que falou algo que você está muito machucado, e hoje você está vivendo mecanicamente o reino de Deus aqui na terra, porque você não tem tido mais aquele amor. Quem sabe você não adquiriu tanto conhecimento, e esse conhecimento também te deu frieza no coração. Você é mais questionador do que adorador. Não seja tanto questionador, adore ao Senhor, ame ao Senhor, e o seu coração ficará cheio do amor de Jesus. E é este amor que vai ser derramado no seu coração, que você também poderá derramar na vida dos outros que estão ao seu redor. Eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho. É por isso que muitas pessoas não amam, porque ela não tem amor. Mas quando nós temos o Deus da obra na nossa vida, quando nós somos transformados pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz, pelo Cristo Todo-Poderoso, o nosso coração vai amar, vai perdoar, e as pessoas vão ter prazer de estar junto conosco. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte imediatamente ao primeiro amor. Se esse é o desejo do teu coração, eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. E de uma forma muito especial, se você desejar, você pode ficar em pé no seu lugar mesmo, não precisa sair daí. Mas eu quero colocar a sua vida diante de Deus, porque Cristo está aqui no meio da sua igreja. Ele está aqui andando entre nós. Ele habita em nós. Ele sonda essa igreja. Ele sonda o teu coração como Ele está sondando o meu. Ele sabe se há alguma mágoa aqui dentro, se há algum ranço no nosso coração. E Ele pede para mim e para você: perdoe, ame, antes que você perca essa oportunidade. E talvez você não terá outra oportunidade. Fique em pé, Deus o abençoe. Eu quero orar por você. Eu quero orar por mim. Quero orar por nossas vidas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Obrigado, Jesus, porque o Senhor anda no meio da tua igreja. Obrigado, Jesus, porque a igreja é tua. Obrigado pela segurança que temos, que estamos na tua mão direita para sempre. Obrigado, Jesus, porque o Senhor começou uma boa obra em nossas vidas e há de completá-la até a tua volta. Obrigado, Jesus, porque a tua igreja tem trabalhado, tem marchado, a tua igreja tem tido muitas atividades, mas essas atividades não são maiores e melhores do que o Senhor da nossa salvação.
Tudo isso fazemos por amor, porque te amamos, Senhor, porque amamos a tua igreja, amamos os irmãos e amamos os perdidos também. Obrigado, Jesus, pelo recomeço que o Senhor nos oferece nesta noite. Obrigado, Jesus, porque cremos que o Senhor está nos concedendo agora uma página em branco para recomeçar a escrever em nós uma linda história de amor, de vitória, de alegria. Eu peço a bênção do Senhor, ó Deus, sobre cada vida aqui nesta noite. E oro, ó Pai, como ministro do Evangelho, diante desta igreja, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar as transmissões agora da rede social, a todos que nos assistem em casa.